Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast da Laranja e Maranguelo Peritos Consultores. Aqui você já sabe, seu canal da parceria jurídico-contábil. E hoje, como sempre, um super convidado. Hoje eu vou apresentar a vocês a advogada Sabrina Safra Laranja, sócia da Laranja Maurício Advogados. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e como a gente vai conseguir vantagens de algumas situações. Ficou curioso? Então fique ligado para você ver tudo que a gente vai trazer para vocês aqui, bem importante. Bem-vinda, doutora Sabrina. Obrigada. Então vamos lá. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre saúde e direito, E o que você pode estar deixando de receber. Então, a gente vai devagarinho contando para o pessoal, porque isso aqui é bem importante, que eu sei que muitas pessoas físicas não estão sabendo sobre isso. Então, existe realmente, direito à isenção de IR nos casos de doença grave e autismo? Sim. A doença grave, na verdade, já é um tema já bastante batido, Já é há alguns anos, Dá para pedir até, inclusive, administrativamente. Muitas vezes as pessoas não sabem, acabam pedindo também judicial, depende do caso, a gente costuma pedir geralmente judicial, porque quando os casos chegam para nós, é aquele pessoal que já fez o pedido administrativo no ECAC, que é ali o site da própria Receita, e muitas vezes não conseguiu em razão do laudo. Então, geralmente são doenças que estão é um rol taxativo, que já está ali na legislação, mas o que a gente pode falar assim, de doenças mais comuns, para o pessoal saber, seria cardiopatia grave, que muita gente tem, câncer. Então, são os casos que a gente mais entra, seriam esses, Claro, tem outros casos também, alienação mental, daí tem algumas doenças que podem se enquadrar, nesses casos de alienação mental, ou ainda de uma incapacidade grave, de mobilidade, Então, tudo depende, Mas, assim, o interessante é que, nesses casos, de isenção de imposto de renda, para as pessoas terem uma noção, não é, por exemplo, eu estou com câncer, eu tenho meu trabalho e eu vou ser isenta de imposto de renda. Não, é nos casos de pensão e aposentadoria. Então, nesse aspecto aí, dessa questão, ele limita um pouco, Mas ainda assim é bem vantajoso, porque a gente tem assim um grupo de clientes que vem para nós, que geralmente são pessoas de idade, que começam a enfrentar essas situações, e justamente essa isenção ela se torna importante em razão do plano de saúde. Porque são pessoas que começam a usar mais o plano de saúde, e muitas vezes planos que fazem aquela cobrança adicional à medida que tu vai usando o plano, Então, é uma isenção importante para essas pessoas, É algo que realmente faz diferença, para o dia a dia, Então, tem que estar sempre ligado com o INSS. A pessoa não pode estar ativo trabalhando. Tipo, se a pessoa teve, para o pessoal de casa saber bem, assim, se a pessoa teve um câncer, ficou afastado por um tempo do serviço, a gente sabe, tem a rádio, enfim, tem vários segmentos, para tu conseguir controlar o câncer ou ficar boa do câncer, mas ela tem que estar encostada no INSS. Não só no INSS, Por exemplo, no caso do IPE, Então, também, A gente tem bastante gente que inclusive é funcionário público aposentado, Ou pensionista, independente, mas a pessoa tem que estar aposentada, Ou ainda pelo menos encostada naquele período ali em que estivesse recuperando. E se a pessoa é aposentada, teve câncer e se curou do câncer, ela continua com essa isenção? A princípio, sim, porque, na verdade, a maior parte desses cânceres, eles têm um período de remissão que eles podem voltar, Sim. Então, via de regra, acontece mais do que a gente gostaria, Que a pessoa ela se cura, mas volta e outras vezes volta outro câncer. Então, é muito comum, que isso aconteça, Então, a maioria dos clientes que a gente tem é mais nesse aspecto, Mas, assim, é importante, quando a pessoa está doente, sempre procurar um advogado da sua confiança para ver se realmente tem esse direito. E aí o advogado vai fazer uma pesquisa, geralmente vai ter que ter um laudo, um laudo do médico que está fazendo o tratamento. A gente vai analisar para ver se esse laudo é realmente completo, se não precisa de mais alguma complementação, mas isso não basta, porque
Porque dentro do processo vai ter que ter um laudo médico do judiciário, que vai confirmar aquilo, né? Tipo, não, realmente essa pessoa está incapacitada. Esse até que eu estava curiosa de perguntar. Isso. Se só o diagnóstico tem que ter um laudo. Tem que ter. E esse laudo, por exemplo, né? A pessoa, vamos supor, teve câncer, entrou um processo com a Laranja de Mouriço, conseguiu essa isenção. Mas depois, ao longo do período, tem que ser sempre renovado esse laudo? Ou esse processo, por exemplo, ela já ganhou isenção e ponto, está arquivado o processo? Não, já ganhou a isenção, está arquivado o processo. E a vantagem desse processo é que tu consegue pedir os últimos 5 anos. Claro, desde a confirmação da doença, né? Então, por exemplo, a doença se confirmou esse ano. Eu fiz o pedido de isenção, se confirmou em janeiro, tu vai conseguir isenção a partir de janeiro, né? Agora, por exemplo, eu tenho câncer, eu estou em tratamento, ou ainda eu tenho cardiopatia grave, estou em tratamento já faz anos, não sabia, né? Eu vou entrar com essa ação. Daí tu pode pedir até os últimos 5 anos, desde a confirmação. Desde a confirmação. Isso. Juros, correção, isso. Tudo certinho. Não, é uma ação que vale bastante a pena. Sim. Aí que eu ia também tocar nesse assunto, porque é uma ação que tu entrou, ganhou. Não tem, claro, óbvio, né? Tendo laudo, tudo demonstrado, tudo comprovado, mas não são teses, né, doutora? Não são teses, né? É caso a caso. Né? A lei é bem taxativa, né? São aqueles tipos de doença, provando que tu tem a doença, aí tu consegue, mas não é uma tese onde tem que ter a confirmação, não é tipo assim uma aventura jurídica, né? Que a gente chama, né? Não. São ações que realmente, e é importante principalmente para idoso, né? Porque os planos de saúde, né, quanto mais a pessoa, principalmente para quem está se tratando com doenças mais graves, vai aumentando muito, né, a participação do plano. Então, é um dinheiro que é descontado ali de imposto de renda, ele realmente faz falta, né, para custear a questão da saúde da pessoa, né. E aqui tu indicaria para o pessoal o pedido administrativo ou judicial? Qual que tu acha que seria o mais correto? Porque às vezes tu entra no administrativo, mas é que nem quando o pessoal está se aposentando, né? Às vezes entra no administrativo, dá um rolinho, não deu certo, tem que depois recorrer, né, ao judicial. Então, tu não acha que, de repente, indo para o judicial, de repente, tu já poupa etapas? Ou tu acha que não? É que assim, ó, por exemplo, no INSS a gente é obrigado a entrar no administrativo, né? Não é uma opção. A gente tem que entrar no administrativo para ter a negativa do INSS para depois entrar com o judicial. Não acontece isso nesse tipo de procedimento, né? Dessa ação. Tu pode entrar no ECAC se tu quiser, né? Mas daí tu tem que ter mais provas, porque ali não é um procedimento, não é um processo, né? Então, se tu tiver com todas as provas, tudo certinho e tu fizer a entrada ali, existe uma chance deles aprovarem, né? Mas, se não, aí tu vai para o judicial. A gente sempre aconselha a tentar os dois, né? Pode entrar direto com o judicial? Pode. Não são processos demorados, né? Isso que eu ia te perguntar também, não é demorado? Não são. Ele é mais parecido com um processo, claro que depende da via, né? Se é, por exemplo, um processo contra o INSS, ele vai para a Justiça Federal. Se é um processo contra o IP, por exemplo, de funcionários públicos, daí vai para a Justiça Comum. Sim, né? Aí a gente sabe que é mais moroso, né? A Justiça Federal ela é muito rápida, né? Em tudo, né? Se assemelha muito a um processo previdenciário, que também são rápidos nesse sentido. Mas vou te dizer que até a Justiça Comum, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não pode reclamar. Tá? Porque ela, com o processo eletrônico, ela tem uma rapidez bem maior. Tem algum processo que outro que a gente vê que a questão ali de provas é mais complicada e tal, ele tem uma tendência de demorar mais. Mas no Rio Grande do Sul, geralmente o processo anda rápido. E agora vamos entrar numa questão muito importante, que eu acho que esse aqui o pessoal de casa não sabe, sobre o autismo. Isso, o autismo agora que está se falando bastante, ele é diferente dessa outra ação que eu estava falando, porque a que a gente estava falando, ela é uma isenção completa do imposto de renda. A questão do autismo, não. Né? É uma
possibilidade de tu fazer uma compensação relativo à parte de estudos do teu filho autista, né? Então, por exemplo, tem um filho autista e ali no imposto de renda tem até um determinado valor que tu pode né, ter uma isenção, né, de pagamento. No caso do filho autista, não. Tu pode jogar dentro do imposto de renda todos os valores que tu gastou com teu filho, né, na mensalidade escolar, por exemplo, né, vamos dizer 20 mil, né, de gasto, né, e aí tu pode jogar ali dentro do imposto de renda e daí tu pode ter essa compensação, ou seja, eles vão te devolver o valor que tu pagou, né. Para explicar bem, às vezes alguns clientes eles acham assim, tá, mas então eu vou ter o valor da mensalidade escolar paga? Não é isso, né? Para dar um exemplo bem simples para todo mundo entender. Vamos dizer que eu tenha que pagar 10 mil de imposto de renda anual, mas eu tenho um gasto com meu filho de 12 mil por mês de estudos, né? Então, eu vou poder jogar isso dentro do meu imposto de renda. O fisco vai me devolver 12? Não, ele vai me devolver 10. Sim. Que seria o que eu gastaria, né? Então, é uma ação vantajosa, porque quem paga muito imposto de renda e tem gastos significativos, claro que às vezes não vai ter uma devolução completa, né? Mas para o pessoal mais na classe média, que tem um valor significativo ali de imposto de renda que atrapalha, no sentido, atrapalha que eu quero dizer, faz falta, né? Para pagar outras coisas do mês, é importantíssimo, porque daqui a pouco mais, aquele valor que tu economizou de imposto de renda é um valor que tu vai pagar boa parte do colégio do teu filho, ou ainda todo, ou pelo menos metade, né? E essa isenção é só na parte educacional, não tem também referente a, por exemplo, tratamento com a psicóloga, a parte também de remédios? Sim, essa parte de saúde, ela já existe, né? Um desconto ali, né? E essa ação específica, ela é relativa mesmo à parte educacional, que não existia, né? Porque existe uma limitação. Então, essa é uma janela que te abre uma oportunidade de tu economizar mais. Então, essa parte da saúde já existe, mas, de repente, as pessoas não utilizam por não saber. Que tu acha? Quem tem filhos autistas sabe, porque o pessoal é muito informado, assim, né? Porque como essa questão do autismo explodiu, né? Antes não se tinha muito conhecimento, né, sobre a área, né? E de repente, quando o governo também começou essa questão de inclusão, de colocar todo mundo no mesmo colégio, para abrir a cabeça das pessoas, né? E todo mundo saber conviver junto, que isso é uma coisa importantíssima, né? Que na nossa época não existia. Né? Existia uma separação. Né? Tem gente que é contra diz que alguns casos deveriam ser separados, mas enfim, é uma discussão que a gente não tem conhecimento para adentrar. Mas o pessoal se informa muito, os pais de autistas, né? Então, como é uma coisa assim que tem vários direitos que estão surgindo em razão desse acúmulo, né, desse crescimento, de descoberta de pessoas autistas, inclusive adultos autistas, né? E até fugindo um pouquinho do tema, a gente tem um segmento de previdenciário no escritório, onde a gente vê muita questão de adultos autistas, de pessoas que não conseguem se enquadrar em trabalho, pedindo LOAS. Agora, né, que é um benefício assistencial, né, em razão do autismo, de ter descoberto depois na fase adulta, e que é uma coisa muito importante, né, porque socialmente agora a gente está percebendo o quanto essas pessoas que não se adaptaram lá atrás sofrem agora para se incluir no mercado de trabalho. Entendi. Né, então agora, com todo mundo sendo incluído, essas crianças têm mais chance de se desenvolver melhor e lá na frente de se adequar e trabalhar normalmente e conviver normalmente. Bom, a gente está falando sobre o autismo, que acho que é chamado como uma síndrome, né? É um transtorno, né? É um transtorno do espectro autista, ele pega vários níveis, né? Então tem bastante... Então, e outras síndromes referente à parte educacional, as pessoas que têm TDAH, por exemplo, que a gente sabe que também, eu acho que tem uma grande quantidade igual ao autismo, né? A gente também tem a síndrome de Down, né? Então, essa parte também,
as pessoas conseguem essa devolução? Depende, né? Se tu pegar... Geralmente, assim, a gente falou sobre autismo específico, mas filhos que tenham alguma síndrome, algum problema físico, enfim, que se enquadrariam, conseguiriam, tá? A questão do TDAH, ela é um pouco controversa porque existem vários níveis, né? Sim. Então, dependeria mais de uma análise mais profunda. Né? Então teria que ser uma coisa mais palpável, né? Porque a gente tem muito laudo hoje em dia com TDAH, mas de pessoas que estão inseridas normalmente, né? Que elas têm uma deficiência, mas que conseguem viver normalmente. Sim. Então daí nesse caso não, né? Sim. Seria uma porque essa isenção, né, ou essa possibilidade de compensação, que é justamente assim, os gastos que a pessoa que os pais, que a família tem com esse filho, para esse filho se adequar melhor, né? Então, como muitas vezes a criança que tem um nível de autismo muito forte, né, geralmente ela tem uma pessoa que vai junto com ela na aula, né, nas aulas, né, que é uma profissional que fica acompanhando esse aluno para ajudar, para muitas vezes assim alunos que vão com aqueles abafadores, né, que tem aquela questão com barulho. Sim. Né, então são crianças que têm mais dificuldades e elas precisam de alguém para dar uma força nesse sentido. E então, são colégios mais caros. São colégios mais caros, é uma profissional que tu paga por fora, é um gasto gigantesco, né? Então seria uma ajuda para esses pais, para eles poderem investir na educação, né? E poder fazer com que o filho consiga se integrar mais na sociedade, né? Investindo mesmo na criança, né? Dando todo o suporte necessário para essa criança poder se desenvolver bem. Certo. E quais são os erros mais frequentes, assim, que tu vê nesses tipos de ação que parceiros advogados entram, que de repente não juntam o laudo, que às vezes o próprio cliente pode te procurar e dizer assim, eu tentei isso, mas não vai dar certo porque eu não consegui outra vez. E até assim, a gente não tem muitos casos assim de pessoas que procuraram outros advogados antes, né? Até não tenho assim muito conhecimento de outros advogados que tenham cometido outros erros. Geralmente o cliente que chega para nós é muito por indicação, né? Então a gente entrou com uma ação, né? Esse cliente avisou para a rede de amigos e essa rede chega para nós. Geralmente é assim. E é muito uma questão assim de analisar a documentação da pessoa. Então tu vai analisar principalmente imposto de renda, o contra-cheque, né? Aquilo que é retido na fonte. Então, por ali tu já vai orientar a pessoa se ela tem o que restituir, que esse é o ponto principal. Não adianta eu estar doente, mas eu não pago imposto de renda, então eu não tenho por que entrar, né? Ou ainda, né? Meu filho tem autismo, mas eu não tenho gastos escolares, né? Então também não adianta. Então, pelo imposto de renda da pessoa e o imposto retido na fonte, a gente vai dizer, olha, é possível, né, tu resgatar tanto e tu ter um valor mensal que vai sobrar, né, de tanto. Esse é o principal. O segundo ponto é ir mesmo para ver, tem deficiência, não tem, qual o grau, né, o que isso impacta na tua vida, né, da questão da doença também. E aí a gente monta a ação conforme isso. As duas ações, na verdade, elas são teorias prontas, na verdade, né? Mas o que tu vai ter que ver? Se o teu cliente se encaixa e juntar a documentação correta e fazer o cálculo certo, né? Para ver se a pessoa se enquadra. Então, aqui a gente tem 3 profissionais envolvidos. A gente tem o advogado, o contador, para ver a parte do imposto de renda, o perito contábil, e também o profissional que atende essa criança, que é o psicólogo, às vezes até psiquiatra, né? Conforme o grau, né, mais elevado, né? Exatamente. Não sei se aqui também... neuro, às vezes, também. É um neuro, né? Isso. Às vezes um médico, um pediatra, enfim, né? Então, tem vários profissionais envolvidos. Envolvidos. Com certeza, porque o advogado, ele vai pedir
para o contador, né? A questão ali do imposto de renda, às vezes ele vai pedir um cálculo, né? A gente vai também trabalhar com um profissional da saúde para ver nessas questões, porque isso aí a gente tem que provar que a criança tem, né, o problema, né? No caso também de doenças também pegar um laudo do médico, né? São laudos específicos, não é simplesmente um atestado, né? Então, muitas vezes os médicos já sabem mais ou menos, isso é para quê? Para uma ação judicial? Então, eles já sabem, né, mais ou menos o que a pessoa está esperando de laudo. Outras vezes a gente entra em contato e diz, olha, né, explicação, né, para o médico entender o que significa, para ver se aquele paciente se enquadra naquilo também, né? E não tem a contrapartida do outro lado, por exemplo, né, para o pessoal de casa entender. Tu vai entrar com a ação, tu tá com todo o laudo médico, tu fez tudo certinho, né? Tava com o contador, fez o cálculo, enfim. A outra parte, né, de repente vai contestar, né, aquele possível laudo. Aí vamos supor que ela junta outro laudo. Né? Então, tô fazendo um brainstorm, né? Se Sim, acontece. uma possibilidade. Uma possibilidade. E, de repente, o juiz fica realmente ali com as mãos atadas, qual lado que está certo, e ainda contrata um perito, né, médico nomeado pelo tribunal. Isso que eu queria saber, assim, se quando entra com a ação já é tranquilo da parte adversa ver o laudo, concordar, ou ela vai contestar. Entendeu? É o fisco, né? O fisco não concorda nunca. Então ele contesta e vocês têm que... ele contesta. Ele junta o laudo dele também, enfim. Na verdade, assim, um laudo em si não. O que ele aponta erros no laudo que a gente junta, né? Então, o que vai tirar a dúvida do juiz? É a contratação de um perito do juiz. Entendi. Ele vai... São processos que geralmente tem perícia. Geralmente tem perícia. Porque o juiz quer ter certeza que aquilo que a gente está falando é verdade, né? Que aquelas complicações são verdade. Claro, tem situações que não é necessário, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem, às vezes, no caso do autismo mesmo, um grau muito forte, né? Então, a gente tem toda uma série de comprovação médica que muitas vezes não se faz necessário. Mas, via de regra, né, existe principalmente em doenças graves, existe uma orientação de que é necessário um laudo oficial. Sim, né? Tem que ser o perito nomeado pelo juiz. E aí ele vai ter acesso à criança, vai de repente fazer as entrevistas, né, conforme o grau, para poder montar este laudo. Ou ele vai também conversar com a médica dessa criança. Não, geralmente fica pelo requerente. Fica restrito pelo Uhum. requerente, né? No caso da criança é um pouco mais restrito, depende, né, da situação, né? Mas no caso de doenças graves é mais simples, né? Ele vai falar porque geralmente são pacientes mais idosos, não que seja regra, né? Uhum. Hoje em dia a gente vê que tem várias doenças graves em pessoas jovens, né? Mas eu cito muito o pessoal mais idoso porque geralmente é o que vem para nós, né? É muito idoso que chega. Então eles marcam, né? O requerente vai, faz o exame. Claro, não vai ser só o exame físico, eles vão analisar os laudos, os exames, e aí, bom, realmente, essa pessoa tem essa doença que está sendo afirmada, né? Eu toquei nesse assunto até para fugir um pouquinho, eu tô fugindo um pouquinho do assunto, mas referente ao INSS, né? Quando a pessoa, ela tá com incapacidade laboral, né? Sim. Muitas vezes ela passa pelo médico, perito médico do INSS, e ele diz, não, ela está apta. E aí o advogado da parte tem que ficar mostrando, não, mas como se ela não tem condições do trabalho, né? Não, então a gente vê que o olhar é diferente. Claro que nesse outro caso não, que é perito nomeado pelo juiz, daí ele não é... Ele é isento. Ele é isento, não é perito do INSS, né? É. Mas no caso aí da parte das doenças graves, ele vai ser analisado pelo perito do INSS, né? Não. Daí não. Não, porque na verdade, assim, ó, é que a gente vai... quando eu falei da Justiça Federal e da Justiça Comum, na verdade é a União sempre, né? Só que tá junto o ente pagador. Né? Então, no caso, é a União, mas quem paga é o INSS. Então, vai para a Justiça Federal. No outro caso do IP, por exemplo, né, que é aqui do Rio Grande do Sul, e por isso que vai para a Justiça Comum.
né? Mas, claro, é um pouco estranho, né? Porque, assim, para quem não tem muito conhecimento, vai pensar assim, não, mas só um pouquinho, imposto de renda é um imposto da União. Se é um imposto da União, é a Justiça Federal, né? Esse é o senso comum, o que seria mais óbvio, né? Mas eles, como tem essa questão do ente pagador, vai para a justiça comum a questão do IP, que daí seriam aquelas aposentadorias referentes aos funcionários públicos, né? Mas do INSS vai para a Justiça Federal. Mas as ações são contra a União mesmo. Entendi. Né? Mas daí, como tu falou, daí não é o perito médico do INSS, daí vai ser contratado perito do juiz de novo. Exatamente. E no caso, por exemplo, nas ações que correm na Justiça Federal, eles têm um setor de perícias lá. Né? Então, até, claro, quando é uma especialidade muito diferente, né? Aí realmente eles vão né, pegar peritos que já estão inscritos lá, que têm para serem nomeados, né? Agora, se fica dentro daquelas especialidades mais comuns, né? Eles pegam os peritos deles mesmo, que tem no setor ali deles. Ah, tem a contadoria, né? Isso que daí fica ali pertinho a parte da perícia. Interessante. Olha só, pessoal, antes da gente começar... de novo. Bom, pessoal, antes da gente ir para o próximo bloco, queria que vocês deixassem um like no nosso vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no nosso canal, pois hoje o nosso podcast é de utilidade pública, né? O pessoal está bem interessado. E tu podia compartilhar com a gente algum caso do escritório que tu obteve sucesso ou pela doença grave ou pelo autismo? Mas claro, sem citar nomes, enfim. Sim. Né? Olha, já teve, assim, é que a questão do autismo, assim, né, a gente já teve que foram questões boas no sentido de que a pessoa pôde usar aquele valor, né, que era destinado ao imposto de renda para o próprio filho, né, então essa é a vantagem, assim, mas não tenho grandes casos para contar, assim, com alguma curiosidade, né. Sim. A gente tem algumas de idosos, assim, que entraram com... Além da cardiopatia grave, a gente tinha um cliente que ele tinha síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome bem diferenciada, que os músculos vão falhando. Né? Ela não está incluída no rol taxativo, né? Mas a gente entrou também, com base nela. Né? E até, claro, para o juiz ficou, né? Ele já tinha cardiopatia grave, né? Então deu, né? Mas ele considerou também a questão da síndrome de Guillain-Barré. Ou seja, apesar do rol ser taxativo, ainda assim existe uma certa abertura de alguns juízes para analisar de uma forma um pouco mais profunda, né? Porque às vezes tu tem uma doença que não está exatamente no rol, mas ela te acarreta consequências que se assemelham à questão do que está ali no rol. Como, por exemplo, a questão de paralisia, né? Que é o caso da Guillain-Barré. Ela vai te paralisando, até chegar uma falência numa falência. Mas até é interessante que esse senhor, né, que tinha essa síndrome, ele era um cara tão proativo que ele teve a crise e ele conseguiu reverter. Ele estava de cadeira de rodas e um belo dia chegou no escritório caminhando. Nossa. Né? E foi lá tomar um cafezinho. Então foi até uma coisa bem emocionante, porque a gente ficou tipo, nossa, o senhor tá bem, que bom, né? Então agora ele já faleceu, mas ele era uma pessoa, sabe, extremamente positiva com tudo que ele enfrentava. Sempre uma pessoa positiva, chegava lá, nos abraçava, conversava com a gente. Então, é legal, trabalhar com idoso é muito legal. Assim, sabe? Que tu vê que são pessoas, assim, que apesar de... Aí tu vê, a pessoa tá doente, tá com várias dificuldades, e muitas vezes financeiras também, né? Mas a pessoa, muitas vezes, ela é tão agradecida e vem te dar um abraço, te leva bombom, te leva, sabe? É muito legal, assim. Coisa boa. Sim, porque tá ajudando, né? Ele tem essa gratidão. Tem outra visão. E pra gente terminar, então, o pessoal de casa deve estar muito curioso. Então, se alguém de casa está se enquadrando, né, nessas situações que tu falou, quais são os primeiros passos, assim, o que ela está te olhando agora, tá ouvindo o nosso podcast, ficou interessada, mas ela está na dúvida, né? Será que é mesmo, ou uma síndrome, né, que nós estávamos falando, essa mesmo que tu falou, diferente, né, e tu conseguiste, ou realmente tem um filho autista, ou síndrome de Down,
esse TDAH que de repente é elevado. Então, ela está nos olhando e pensa, nossa, talvez eu tenha esse direito. Qual é o primeiro passo? Que ela deve, qual é o profissional que ela deve procurar? Qual é o primeiro passo para ela se organizar? Como é que ela deve fazer? Bom, primeira coisa é não ir no ChatGPT. Ótimo. A gente chega com os clientes com uma lista do ChatGPT. Sério? Para nós, né? Perguntando um monte de coisa. Isso é uma boa curiosidade. O ChatGPT, ele é uma questão de estatística, né? Ele é que nem o Google. Ele vai puxar tudo. Né? Tudo de tudo, né? Então, só que assim, e geralmente te ajudando. Exatamente, esse é o problema que o ChatGPT, se tu quer conforme a pergunta que tu faça, ele entende se tu quer que venha a favor ou contra, e ele te dá geralmente... Ele sempre vai ser teu amigo. Exatamente, ele sempre te dá a teoria que tu quer ouvir, né? Sim. E o primeiro passo é procurar um advogado. Porque o advogado, ele vai analisar os teus documentos e ele vai te dizer qual a porcentagem de chance que tu tem de ganhar. Né? Então, ele vai te dizer os prós e os contras, né? Conforme aquilo que ele vai ver, né? Na documentação que tu tem. O que vai ser? A documentação médica, né? Nos 2 casos, né? E o imposto de renda. Esses são os documentos principais. Né? Então, procurar um advogado de confiança para fazer essa análise. Esse é o primeiro ponto. Né? Claro, o contador é importantíssimo, porque é a pessoa que vai fazer o teu imposto de renda. Né? Então, o contador, ele vai também poder te falar de valores. Né? O teu médico também é importantíssimo, porque ele vai poder te falar qual o grau de comprometimento tu tem. Claro. Né? Mas o advogado, ele consegue juntar os 2 profissionais. Né? Então, primeiro procura o advogado vai te orientar também sobre a questão do contador e sobre a questão do médico, né? E os 3 profissionais juntos, eles vão conseguir te ajudar a ter a documentação para poder entrar com essa ação. Sim, para ter uma ação 100% correta e conseguir o êxito, né? Exatamente, porque o que a pessoa quer? Ela quer ganhar, né? Ela quer, né? É uma expectativa muito grande, principalmente quando a gente fala do fisco, dói pagar imposto, né? Sim. E principalmente, muitas vezes tu vê no teu contra-cheque ou ali na tua aposentadoria, aquilo que já vem descontado, que são valores significativos. Então, e que estão fazendo falta ali para o estudo do teu filho, fazendo falta, né, para a questão de plano de saúde, né? E bem importante agora de puxar esse gancho, às vezes pode acontecer, por isso que é importante é o que a gente está falando aqui, o pessoal de casa. Às vezes pode estar o pessoal de casa com um filho autista e não está levando num colégio, porque primeiro, não tem condições financeiras e não está sabendo dessa devolução, porque a gente sabe que um colégio que tem inclusão, né, tem um bom atendimento para um filho autista, a gente sabe que é um colégio mais caro, isso a gente sabe. E a pessoa, né, tem pessoas que têm realmente uma condição de vida excelente, mas tem outras pessoas que não. Sim. Né? Então, muitas vezes não está dando todo aquele atendimento para a criança estar inclusa, conhecendo outros coleguinhas, enfim, porque é importante a socialização. Né? Extremamente importante. Mas pode não estar usando esse recurso da educação por não ter sim, porque não está sobrando, porque aquele valor está sendo descontado. Não, isso é bem importante. Né? E agora, claro, agora tem a reforma tributária, que por um lado, né, que a gente sabe que é bravo, mas por um lado ainda está descontando um pouco menos para a pessoa física, né? A gente está com uma margem um pouquinho maior, mas está tudo muito caro. Né? Então, qualquer coisa que a pessoa consiga salvar, entre aspas, né, para a saúde e para a educação, é importantíssimo. Então tá, a gente podia ficar horas aqui conversando, né? Quero te agradecer um monte, pequeno mimozinho. Legal. E queria que tu falasse pro pessoal de casa, porque com certeza as pessoas estão muito curiosas, deixar teu contato, né? Sim. Bom, mais fácil seria o Instagram, tá? Que é o @laranjamoriço. Esse é o contato do escritório. Mas a gente também tem os nossos contatos pessoais, que é o @SabrinaLaranja, que é o meu pessoal. E o do meu sócio, que é o @MárcioMauriçoAdvogado. É isso. Daí ali tem todos os nossos contatos, site, telefone, WhatsApp, tudo. Tá, agradeço mais uma vez. E para o pessoal de casa, olha só que resumo interessante que a gente teve do nosso podcast. Então, saber nossos primeiros passos, você tem que realmente procurar o advogado, né, que ele vai indicar o contador ou profissional da área, ou
melhor dizendo, você já tem seu contador, você já tem o seu profissional, né, o psicólogo, o psiquiatra, vai juntar, né, esses dois profissionais com mais a parte do direito para tu conseguir realmente, né, ter esse benefício que tá aí, né? Então, está aí para a gente pedir e entrar. Então tá, pessoal. Então, não se esqueça, mais uma vez, se inscreve no nosso canal, dá um like no nosso vídeo, compartilha com seus amigos e até o próximo podcast.